Depois nós temos a questão da devolução da mercadoria sujeita à substituição tributária. Quando vocês devolvem uma mercadoria sujeita à substituição, e aqui nós tivemos uma alteração a partir de setembro, né? Por quê? Porque até agosto, no caso, nós emitíamos uma nota fiscal para devolver a ST também. Agora a gente não tem mais essa nota para fazer a devolução da ST. Então, o que eu vou ter que fazer? Comprei uma mercadoria, tá? Escriturei ela, veio lá a nota do meu fornecedor que eu escriturei no 1403, por exemplo. A nota do fornecedor, ela veio aqui com uma base de cálculo, né, de 1.000, veio um débito próprio aqui de 170, veio uma base de cálculo de ST de 1.400, veio uma ST de R$ 68, tá? Total da nota, os 1.000 mais a ST, 1.068. Vou devolver essa mercadoria. Como é que eu vou devolver? Ela a partir de setembro, tá? Porque eu não tenho mais a nota para devolver a ST. A partir de setembro, a nota fiscal de devolução, né, com o CFOP e com a mercadoria continua igual, tá? Ou seja, se eu der entrada no 1.403, o que eu vou fazer? Eu vou devolver no 5.411, né? Em nome do meu fornecedor. Nessa nota fiscal aqui, eu vou devolver a base, que é os 1.000, vou devolver o débito próprio, que é os 170, vou devolver a mercadoria, né? Tudo ok. O que mudou a partir de setembro? Bom, como eu não devolvo mais, não emito mais aquela nota 5.603 ou 6.603 para devolver a ST, a legislação me diz o quê? E no caso, tá, de eu devolver essa mercadoria, eu vou ter que, lá nas informações complementares, tá? Nas informações complementares dessa minha nota fiscal, eu vou ter que informar o quê? Eu vou ter que informar a base de cálculo da ST, tá? Que é os 1.400, e vou ter que informar a ST, que é os R$ 68. Automaticamente, esses R$ 68 vai somar no meu total da minha nota. Então, devolvi R$ 1.000 de mercadoria, né? Mais os R$ 68 de substituição tributária, 1.068. Então, eu faço essa informação na própria nota de devolução, nas informações complementares. Pessoal, aqui nós temos um detalhe bem importante, tá? O que acontece? O validador da nota fiscal, ele valida a nota fiscal como? Ele pega o valor do produto, né? Mais despesa acessória, mais frete, mais IPI, mais substituição tributária, menos o desconto, mais o amparo, quando for o caso, dá o total da nota, né? Só que nesse caso aqui, eu tenho essa ST nas informações complementares. Ele não tem um campo dentro do XML para eu informar. Como, por exemplo, é o caso do IPI devolvido. IPI devolvido tem um campo, né? Então, eu informo lá, ele soma o total. No caso da ST, eu não tenho esse campo de ST devolvido. Ele vai nas informações complementares. Mas se eu informar ele só aqui, ele não soma no total. Então, eu teria que fazer manualmente isso. Só que daí, o validador da nota, ele não está validando. O que a Cefaz está orientando? A Cefaz está orientando a colocar esse valor lá no campo de despesas acessórias. O que a gente não concorda, nós não concordamos com isso, por quê? Porque ontem, quando nós falamos da base de cálculo, nós vimos que a base de cálculo ela é composta do quê? A base de cálculo ela é composta do valor da mercadoria mais despesas acessórias, né? Frete, todos os encargos que eu cobrar do destinatário. Então, se eu coloco essa informação no campo de despesas acessórias, automaticamente ele aumenta a minha base, consequentemente ele aumenta o meu imposto. Então, se eu somar isso aqui na base aqui de 1.068, meu imposto aqui fica maior, entenderam? Então, a gente não concorda com esse posicionamento do Estado, né? Mas, para fins de validação, a nota fiscal ela está validando se eu coloco na despesa acessória. Mas aí eu vou ter um conflito aqui em relação ao livro 1, artigo 18. Tá? Bom, em relação a essa situação aqui, aí o que eu vou fazer ainda? Vou emitir uma nota fiscal, né? Se eu sou uma empresa geral,
eu não acreditei isso aqui quando isso entrou no meu estabelecimento, porque a mercadoria é CT. Agora eu estou tendo um débito porque eu estou devolvendo essa mercadoria. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou emitir uma nota fiscal da minha empresa para a minha empresa, né? No CFOP 1949. Então, eu tenho uma segunda nota aqui, 1949, onde eu vou utilizar o CST 90, né? Para buscar esse crédito aqui, que agora eu debitei. Então, a empresa geral vai ter duas notas. A empresa do Simples vai ter uma nota, tá? Para fazer essa devolução. Então, a empresa do Simples aqui vai ter que utilizar o CSOSN 900 para conseguir devolver o débito próprio. Enquanto que a empresa geral, ela vai usar o CST de acordo com a tributação. Então, se for tributação integral é 00, se for tributação com redução de base vai ser 20, né? Conforme, então, a tributação da mercadoria. Aí o fornecedor, né, que recebe essa nota fiscal vai fazer o quê? Ele vai deduzir esse crédito, né, de um próximo pagamento que ele tiver para o nosso estado. Se ele, então, tiver inscrição aqui, né, ele já faz o crédito pela entrada da mercadoria. Se ele for de outro estado, ele vai poder deduzir de um próximo pagamento. Agora, se ele não tiver inscrição de substituto aqui no estado, sendo ele de outro estado, o que ele vai ter que fazer? Requerer por meio de pedido de repetição de indébito, tá? Depois nós temos a operação com licitação pública. Isso acontece quando? Quando, por exemplo, um supermercado, né, um contribuinte, ele participa de uma licitação, né, por exemplo, para merenda escolar. Então, eu participo de uma licitação para fornecimento de merenda escolar ou de material escolar, enfim. Nesse caso, se a empresa, ela participou, se esse supermercado participou dessa licitação de merenda escolar, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele ganhou a licitação, ele vai ter a entrega para fazer para as escolas, né? Então, ele vai emitir uma nota fiscal, modelo 55, em relação ao faturamento, sem o destaque do imposto. Isso aqui também é uma alteração que nós tivemos a partir de setembro. Por quê? Porque até agosto, essa nota fiscal aqui, ela era com destaque e a remessa era sem destaque. Agora, desde setembro, isso aqui a nota fiscal de faturamento é sem o destaque e a de remessa é com destaque, tá? Então, ela vai fazer uma nota fiscal de faturamento sem o destaque, né? Para aquele órgão que vai fazer o pagamento. Então, por exemplo, participei de uma licitação de merenda escolar da prefeitura. Quem é que vai me pagar? A Secretaria de Educação, né? Então, vou emitir uma nota fiscal em nome daquele órgão ali, da administração, por exemplo, a Secretaria da Educação, né? Que é quem vai fazer o pagamento. Lá no grupo de identificação do local da entrega, eu vou ter que identificar o CNPJ e o endereço da escola que vai receber. Aí eu vou ter que informar no campo nota de empenho o número da nota de empenho, porque toda despesa na administração pública, ela é prévia, por isso que tem a nota de empenho, tá? Então eu vou ter que fazer a informação da nota de empenho, do número da nota de empenho que eles vão me fornecer aqui no campo da nota de empenho da nota fiscal eletrônica. Aí, a cada remessa que eu for fazer para as escolas, né, vou mandar para a escola A, B, C, D, né, então, quando eu fizer as remessas, essas remessas, elas vão ter o destaque do imposto, tá? Se devido. Por que se devido? Porque daqui a pouco eu estou, né, dando saída de um produto isento, ou daqui a pouco eu estou dando saída de um produto com redução, então eu tenho imposto parcial ali, vai depender da tributação do produto, né? Aí ali eu vou identificar como destinatário, então, aquela escola, né? Para quem que eu vou entregar. Vou ter que informar a chave de acesso da nota fiscal que eu emiti anteriormente para fins de faturamento lá para a Secretaria de Educação, né? Então, lá nas informações complementares, eu vou dizer que essa nota fiscal, ela foi, então, emitida com base no ajuste CNF 13 de 2013, que é um ajuste publicado, né, a nível nacional, que trata dessa operação especificamente com órgãos públicos, tá? Depois nós temos aqui a declaração da DSTDA.
a declaração da DSTDA, ela é feita por quem? Por contribuintes do Simples Nacional. Então, esses contribuintes, né, do ICMS, do Simples Nacional, eles utilizam essa declaração para quê? Para declarar todos os débitos de ST, de regularização de ST, de regularização de DIFAL e de antecipação do DIFAL. Quando é que a empresa do Simples envia essa declaração? Sempre até o dia 28 do mês subsequente. Então, outubro eu vou enviar até 28 de novembro. Ah, caiu num sábado, caiu num domingo, caiu num feriado, primeiro dia útil subsequente. Assim como a GIA e o SPED para a empresa geral. Quando cai num dia não útil, posterga para o primeiro dia subsequente. Prazo de retificação da DSTDA. O ajuste 12 de 2015, que instituiu essa obrigação, né, em substituição à GIA do Simples Nacional, ele diz que os estados teriam que regulamentar o prazo para retificação, mas o nosso estado nunca regulamentou, tá? Então, até hoje o estado não legislou sobre isso para dizer qual é o prazo que a empresa vai fazer a retificação, mas o estado aceita a retificação independente do prazo, tá? Então,
you